Olá, eu sou o Renan, faço parte do time 2 do projeto final de IoT e eu estou no grupo que ficou encarregado com o broker. Então, eu vou fazer a apresentação do que a gente fez ao longo do projeto. A primeira pesquisa que a gente teve que fazer foi para a escolha de qual implementação do protocolo de MQTT a gente usaria, né? Então, qual broker a gente deixaria disponível para que os outros grupos do time pudessem acessar de forma correta e segura as informações dos dispositivos deixados no laboratório do CMC. A gente, então, pesquisou um pouco sobre os brokers, as implementações do MQTT mais famosas, e o Mosquito se destacou por alguns motivos. O Mosquito é uma implementação feita pela Eclipse, ela é em C, que é uma linguagem que os integrantes do grupo já tinham algum conhecimento. Ela é open source, então a gente encontrou muita coisa sobre o Mosquito de forma fácil, assim, muitos exemplos de projeto, muitos tutoriais, muitas informações. É um broker de fácil instalação e configuração, como a gente vai ver em seguida, e é aplicada, é bem adequada à magnitude do projeto final da disciplina. Então, a gente notou que com o Mosquito a gente conseguiria fazer tudo o que a gente precisava fazer pelo broker do projeto final. Então, como se enquadrou no nosso projeto, a gente optou por ele. A primeira coisa foi instalar, então, o broker na máquina virtual. A instalação é bem simples, é feita pelo terminal, com um comando de instalação padrão. E essa instalação já baixa, extrai e instala automaticamente na máquina virtual todos os diretórios do Mosquito. Em seguida, então, a gente configurou o Mosquito através de um arquivo de configuração que é encontrado na pasta onde ele está instalado. E essa configuração pode ser feita com um simples editor de texto. No caso, a gente usou o Nano para abrir o arquivo de configuração do Mosquito e lá alterar, por exemplo, a porta em que ele tinha que agir, que foi passada para a gente, né? Foi passada uma porta para cada time. Então, através desse arquivo de configuração, a gente alterou a porta no qual o Mosquito ia atuar. É nesse arquivo de configuração também onde a gente colocaria, se a gente tivesse implementado uma camada de segurança para esse broker, é nesse arquivo de configuração onde a gente colocaria as permissões, o usuário, senha, esse tipo de informação. Em seguida, a gente instalou o cliente do próprio Mosquito para que, através da VM, a gente consiga dar os comandos de publicar e de se inscrever em tópicos, e através da porta que a gente já tinha configurado no arquivo de configuração. E em seguida, a gente realizou testes, tanto de pub e subscribe aleatórios, assim, seguindo o padrão de instrução, né, seguindo o cabeçalho de instrução disponibilizado no material e aprendido ao longo do semestre, com as informações de host, onde o broker está instalado, a porta onde a gente queria que o broker atuasse, o tópico onde a gente estava se inscrevendo ou enviando publicando uma mensagem, a mensagem e a qualidade do sinal. A gente então pode mostrar aqui um teste rápido da funcionalidade desse broker. Então, a gente tem aqui dois terminais. Nesse daqui, a gente vai dar subscribe num tópico aleatório criado aqui. Então, a gente criou esse tópico apresentação barra teste, a gente vai dar subscribe. E a partir desse subscribe, então, toda mensagem que a gente publicar nesse tópico apresentação barra teste tem que aparecer neste terminal. Então, a gente dá aqui o sub. E neste outro terminal, a gente vai publicar a mensagem. Então, através aqui do comando de mosquito pub, a gente informa o host, a gente informa a porta, a gente informa o tópico, apresentação barra teste, a mensagem que a gente vai publicar, essa é uma mensagem de teste para a PubSub, e a qualidade, né, do sinal, do serviço, desculpa. E quando a gente dá Enter, automaticamente no outro terminal, ele já recebe aqui a mensagem publicada, já que ele está inscrito no tópico de apresentação barra teste. Além disso, também a gente testou com os sensores do laboratório, né? Então, dando aqui um subscribe no tópico do sensor de temperatura 20 e dando Enter, ele então começa a receber todas as mensagens que são publicadas no tópico daquele sensor de temperatura específico que está lá no laboratório. E é isso. Eu sou o Nelson, faço parte do time 2
e meu grupo é responsável pelo armazenamento. Meu grupo é composto por mim, pelo Matheus Arataque, pelo Otávio e pelo Daniel. Bom, vamos agora para a explicação sobre o banco de dados, né? Sobre o banco de dados, né? Vou começar explicando por que a gente escolheu ele e depois mostrar um pouquinho como é que a gente estruturou ele, como é que ele está funcionando. Então, para o banco de dados, a gente decidiu usar o Firebase, né? Que apesar de ser um modelo não relacional, trazendo assim algumas desvantagens, como uma dificuldade para coleta e um pouco para análise dos dados, como também uma integridade do banco um pouco menos rígida, assim, um pouco menos estruturada, pelo modo como as informações são armazenadas, né, no modelo não relacional. Mas com o Firebase a gente obtém muitas vantagens, né? Por exemplo, a gente tem uma facilidade na integração do banco com outras tecnologias, porque esse banco foi construído visando essa facilidade, né, de integração com dispositivos mobiles e com integração com a web. Outra vantagem é que é um banco em tempo real, então ele permite uma sincronização entre dados e usuários, dados dos usuários e dispositivos, e permite a disponibilidade desses dados mesmo quando há uma perda na conexão, que é uma característica que encaixa muito bem assim no que a gente quer buscar nessa disciplina, né? Então, por essas razões, a gente acabou escolhendo o Firebase. Agora eu vou explicar um pouco como é que está estruturado aqui, né? Então, a gente tem o que a gente chama de coleção, que é basicamente uma pasta, assim, que é a pasta das salas. E no caso a gente tem a sala cadastrada, a sala 2, e dentro dela a gente tem outras subpastas, né? Que é o ar e os sensores. O ar aqui, por exemplo, a gente tem o ar cadastrado, e ele tem aqui a data, né, que é a data da última requisição feita, o ID do ar, se ele está ligado, desligado, o registro feito, o status da sala, a temperatura atual, máxima e mínima, né. Os sensores aqui, a gente tem 5 sensores cadastrados, né, que são de temperatura e umidade, um de movimento e outro de luminosidade. Então a gente tem aqui também a data da última aquisição, o ID, o valor da temperatura medida e a umidade. Os três de umidade e temperatura, a gente tem o de movimento e de luminosidade, que o que muda basicamente é que o valor é uma booleana, né, que ela admite true ou false, né, se tem movimento ou não, se tem a iluminação ou não. E uma coisa também interessante que a gente tem tanto nos sensores quanto no ar-condicionado, essa subpasta deles que é o registros, né, que é basicamente todos os registros das requisições feitas, né? Então, a gente tem a data, o ID, de onde ele foi feito, qual o valor que estava, o número do registro, status da sala e temperatura, massa mínima, todos os status do ar a gente tem salvo, né? E a gente tem armazenado todas essas requisições aqui que foram feitas, né? Várias datas diferentes, vários valores diferentes. A gente tem tanto para o ar quanto para os sensores, né? Então, por exemplo, aqui a gente pega o sensor de temperatura, um registro dele feito, aqui o valor da umidade, no sensor 20, né? Aqui, temperatura, sensor 20, né? As requisições feitas. Aqui, por exemplo, o de luminosidade. A gente tem a data, ID, luminosidade, no caso estava desligado, né? E, bom, esse é o banco estruturado que a gente conseguiu fazer para funcionar assim. E uma característica muito boa é que ele é muito escalável, né? Então, se eu quiser adicionar, por exemplo, outra sala, eu só aperto aqui, clico adiciono outra sala, adiciono os sensores nela e ela já vai estar pronto para ter requisição, para oferecer os dados e tudo mais. Se eu quiser adicionar outros sensores, outras coisas dentro da sala também, eu só clico aqui, adiciono. Se eu quiser adicionar outros ares condicionados ou outros sensores de outros tipos e tudo mais, isso acaba facilitando muito, assim, muito maleável, né, esse banco de dados. Muito fácil. E a gente também tem aqui uma análise meio fácil, assim, meio rápida aqui, então a gente tem as leituras que a gente fez, as gravações, é limitado porque a gente está usando a versão gratuita, né, mas pelo propósito ele dá conta do que a gente precisa. Aí aqui a gente tem algumas análises assim, que pode ser feita para a gente melhorar e otimizar ainda mais o banco de dados, se necessário, né? Bom, aí agora é a parte da integração disso para requisição mesmo dos dados e tudo mais, que o pessoal do resto do time aí vai explicar melhor. Bom, essa era a nossa parte aí do trabalho. Muito obrigado. Bom, olá, eu sou o Matheus, eu faço parte do grupo 14, do time 2, e eu vou falar sobre
um pouquinho do que a gente desenvolveu no microserviço. Bom, a gente fez uma mudança na arquitetura. A gente optou por o microserviço fazer a comunicação com a aplicação. Então, em vez da aplicação se conectar diretamente com o broker, a gente fez a aplicação fazer a conexão com o microserviço. A gente fez isso através de uma API para fazer a conexão com a comunicação de dados de todos os sensores e a atualização do ar-condicionado. Bom, as tecnologias que a gente usou foi Node.js, e a gente usou também o NPM para fazer a organização dos pacotes. A gente usou essa biblioteca, mqtt.js, é uma biblioteca de cliente para protocolo MQTT, escrita em JavaScript, né, para ser usada em Node.js. O Express, que é um framework para usar para aplicações web, então a gente faz um servidor HTTP. O PM2, que é um gerenciador para fazer vários scripts rodarem ao mesmo tempo num servidor. Bom, falando um pouquinho sobre o microserviço, ele foi dividido em duas partes, né? A API e o cliente MQTT. O API é responsável pela comunicação, né, com a aplicação. Então, ele envia os dados do banco de dados e recebe atualizações do ar-condicionado. Então, a aplicação, ela faz uma requisição para a API, então, ela recebe a informação, a API, e devolve para a aplicação. E o cliente MQTT, ele recebe todos os tópicos, né, que o broker envia, e a todas as atualizações ele vai atualizando também no banco de dados. Então, todos os envios de ar-condicionado e os outros sensores de temperatura, umidade e movimento e luz são enviados para esse cliente MQTT, que são atualizados no banco de dados. Bom, mostrando um pouquinho o funcionamento da API, hospedada no servidor, então a gente faz a autenticação com o usuário e uma senha. Você passa via JSON, né, esse é o usuário e senha, e enviando aqui, né, ele vai retornar um token, que esse token vai ser utilizado para fazer todas as outras requisições na API. Bom, um exemplo aqui de uma requisição de um sensor. Então, eu coloco o caminho aqui, eu coloco o sensor, eu coloco a sala que ele está e o ID dele, né? Eu envio e aqui eu recebo os valores atualizados, né? Aqui no caso é um sensor de umidade e temperatura. Esses aqui são os dados que estão cadastrados no banco de dados. Igualmente, para o ar-condicionado, aqui eu envio o ID do time e o ID do ar-condicionado. Eu envio via GET, eu vou retornar, ele vai retornar os valores, né, atuais que estão salvos no banco de dados, da temperatura atual, a máxima, todos os dados, né, que são necessários, ele retorna aqui em formato JSON. Caso eu queira atualizar o ar-condicionado, eu envio um post, né, para essa URL aqui, né, com o time, né, o número do time e o ID do ar-condicionado, eu envio esses dados e eles são atualizados no banco de dados e no ar-condicionado. Bom, aqui é uma demonstração do cliente MQTT funcionando. Ele está recebendo aqui os dados do broker, dos sensores, né? Então, ele está rodando aqui no servidor, e pelo monitor PM2 aqui a gente consegue observar, né, pelo console, os dados que ele está retornando, né? Que o broker está retornando para o cliente, né? Então, aqui a gente está recebendo os valores, então a cada 2 minutos, esses valores são atualizados no banco de dados. Aqui também no painel a gente consegue ver que está rodando a API, e aqui embaixo, né, ele está rodando o cliente, né, MQTT, ele está rodando os dois aqui, né. No mesmo servidor ele está rodando as duas aplicações do microserviço. Bom, aqui rapidamente, para mostrar um pouquinho do código, esse código aqui é do cliente MQTT, que ele faz a conexão aqui com o broker, né, o broker lá do CMC, ele faz a conexão usando a biblioteca mqtt.js. Aqui ele coleta algum erro, caso aconteça. Aqui ele faz a conexão em si, e depois aqui ele escreve nos tópicos que a gente monitora. E nessa função aqui, né, ele recebe as mensagens que a gente se inscreveu, né. Aqui a gente consegue ver a parte do ar-condicionado, né, da aplicação, da API, né, que aqui ele recebe o status, né, o que está salvo no banco de dados, e aqui ele faz a atualização das informações do ar-condicionado, né, que ele recebe, a aplicação envia, né, via API, a API recebe aqui, né, faz a verificação dos índices, né, se estão corretos, tem uma verificação aqui,
e depois de tudo isso, ele faz ele envia, né, pro broker, né, essa informação. E é isso a parte de microserviços. Bom, eu sou o Henrique, eu represento o grupo da aplicação, a parte do front-end, e rapidamente vou mostrar para vocês o que a gente desenvolveu. Eu estou com o meu celular aqui do lado, então vou mostrar para vocês como é que ficou a aplicação e vou mostrar para vocês uma amostra inicial do que a gente tentou fazer. A gente conversou com o grupo do back-end, a gente pediu para que eles fizessem uma API que se conectasse com o broker, porque a gente não conseguiu achar nenhum framework que conseguisse fazer a conexão com o broker MQTT, nenhum em funcionamento, isso a gente relata lá no nosso documento. Então, o grupo de microserviços, o back-end, ficou responsável por fazer essa API para a gente e acabou facilitando muito o nosso trabalho. Então, aqui a gente tem uma tela inicial. Quando eu clico aqui, a gente vê só algumas informações básicas sobre o aplicativo. Voltando, a gente tem a opção de conectar no aplicativo. Aí aqui de frente você vai ver uma opção de ar-condicionado e uma de sensores, e embaixo você tem a possibilidade de clicar no About. Quando você clica no About, você tem um card. Esse card aqui mostra todos os membros do nosso grupo. Voltando para o device, a gente pode ir nos sensores, onde a gente vai receber todas as informações que a API do microserviço está recebendo do broker. Então, quando a gente clica em Update, se tiver alguma nova atualização, ele vai mostrar para a gente. Se não, ele vai continuar do mesmo jeito. A temperatura e a umidade são médias. Então, a gente pega os 3 sensores de temperatura e umidade, a gente faz uma média entre eles e mostra o valor. O sensor de movimento, ele só mostra o último valor, o último registro de atualização de dados que teve. Então, se alguém entrou na sala só ontem, ele vai mostrar que ontem teve movimento. E a parte de luminosidade é de acordo com a luz acesa ou não da sala. Já na parte de ar-condicionado, a gente pode controlar algumas funções dele. Então, a gente pode tanto mexer no estado dele, se o ar-condicionado está ligado ou aceso, quando a gente pode mexer nas temperaturas dele, tanto a mínima quanto a máxima, quanto a atual. E a gente pode controlar o que o ar-condicionado tem que fazer quando não tiver ninguém na sala. Se ele vai se manter ligado, se ele manter desligado. Então, por exemplo, a gente pode clicar aqui na temperatura mínima, ele vai aumentar para a gente, e a gente pode fazer com que ela diminua. O importante que a gente pede para fazer é sempre dar um update, porque vocês podem ver ali, ó, o estado dele atualizou para off. Então, pode ter sido que alguém, nesse momento, mexeu na API, porque a gente está mexendo, a gente está fazendo os testes, então alguém pode ter enviado algum comando atualizando o estado dele. Então, a gente pede sempre que faça um update. A ideia era fazer esse update automático, a gente acabou não conseguindo por falta do tempo, acabou focando nas partes técnicas do projeto. Então, a gente pode clicar em aumentar ou diminuir as temperaturas, ele vai fazer uma requisição para a API, e aí, se a API retornar um status ok, ou seja, se ela conseguir fazer a requisição dar certo, então ela vai mandar a mensagem para o broker, e a partir da mensagem do broker, a gente vai verificar se se esse dado foi atualizado ou não, e vai mostrar na interface do usuário, igual vocês puderam ver aqui na parte da temperatura mínima.